No século XVI, os comerciantes trouxeram cartas de baralho de estilo ocidental para o Japão. Essas cartas rapidamente se tornaram um passatempo popular entre os habitantes locais e eram usadas em jogos de azar. Mais tarde, elas foram banidas quando o Japão fechou suas fronteiras para o mundo. Muitos que entraram no negócio de fabricação de cartas pararam imediatamente. Enquanto isso, outros procuravam maneiras de contornar a proibição. Eles acabaram criando novas cartas de jogar com desenhos disfarçados. Um deles se chamava Hanafuda. Enquanto as cartas ocidentais tinham 4 naipes e 12 números, o Hanafuda consistia em 4 estações e 12 meses. Mas o governo percebeu e os proibiu também. Mas já era tarde demais. Hanafuda era tão popular que muitos continuaram a jogar em segredo. Foi somente no século XIX que as coisas mudaram. Depois que um governo de mente mais aberta assumiu, a proibição foi finalmente suspensa. Depois disso, o Hanafuda não era mais visto como excitante como na época que era ilegal. Ainda assim, um artista de 26 anos chamado Fusajiro Yamauchi viu uma oportunidade. Ele acreditava que elas poderiam se tornar populares novamente, já que eram usadas para jogos diferentes. Ele estava tão convencido que apostou na ideia vendendo suas cartas pintadas à mão em Kyoto. Ele chamou seu novo empreendimento de Nintendo Kopai, que significa deixa a sorte para o céu. Muitos consideraram arriscado, já que a maioria das empresas vendia produtos como sake, seda e chá. Mas Fusajiro provou que eles estavam errados, pois suas cartas rapidamente se tornaram muito procuradas, principalmente pela Yakuza que usava baralhos novos para jogos de apostas altas. Consequentemente, Fusajiro teve que treinar aprendizes para atender a demanda, e em uma década sua aposta valeu a pena. Nintendo Kopai tornou-se o maior fabricante de cartas de jogar no Japão. Quando Fusajiro se aposentou, ele entregou o negócio para o marido de sua filha Sekiryu Kaneda. Sekiryu provou ser um digno sucessor depois de criar um sistema de distribuição e conseguir vendas em todo o Japão. Mas à medida que o negócio crescia, a família Yamauchi se desfez provando que algumas coisas o dinheiro não pode comprar. Na década de 1920, a filha mais velha de Sekiryu, chamada Kimi, casou-se com um homem chamado Shikanojo Inaba. Shikanojo veio de uma respeitada família de artesãos e foi o próximo na linha para assumir a Nintendo Kopai. Mas quando seu primeiro filho, Hiroshi, completou 5 anos, ele abandonou a empresa e sua família. Incapaz de continuar como mãe solteira, Kimi entregou Hiroshi aos pais. Ele raramente via sua mãe e nunca mais viu seu pai. Hiroshi foi criado com o mesmo punho de ferro que comandavam os negócios da família. Eles o enviaram para uma escola preparatória e esperavam que ele estudasse direito ou engenharia. Mas quando a Segunda Guerra Mundial começou, todos os planos foram suspensos. Como Hiroshi era muito jovem para lutar, ele trabalhou em uma fábrica militar até o fim da guerra. Depois, ele cumpriu os desejos de seus avós e deixou Kyoto para estudar direito na Universidade de Waseda. Ele também concordou com um casamento arranjado com uma mulher chamada Michiko Inaba. Alguns anos depois, Hiroshi recebeu uma ligação inesperada e foi chamado a ir para casa imediatamente. Seu avô, Sekiryu, teve um derrame repentino. E um de seus desejos finais era ver Hiroshi. Apoiado em travesseiros em sua cama, ele pediu a Hiroshi que abandonasse a universidade e assumisse os negócios da família. Hiroshi concordou com relutância. Ele disse na época que seria mentira se ele dissesse que estava entusiasmado em assumir a empresa. Ele era jovem e tinha sentimentos confusos. Mas na minha frente tinha uma empresa e todos os seus funcionários esperando para saber o que iria acontecer, disse ele. Com apenas 21 anos de idade, Hiroshi se tornou o novo presidente da Nintendo Kopai da noite para o dia. Nenhum dos funcionários o acolheu e se ressentiu de sua juventude e inexperiência. Eles acabaram por estar entre os muitos que subestimaram sua capacidade de transformar a empresa familiar na empresa mais rica do Japão. Alguns anos depois do reinado de Hiroshi, ele decidiu transformar a Nintendo Kopai. Um de seus primeiros movimentos foi a fabricação de cartões revestidos de plástico para competir com importações modernas dos americanos. Até então, todos os cartões fabricados no Japão não eram revestidos, tornando o Nintendo Kopai o primeiro a mudar o padrão. A próxima grande jogada de Hiroshi foi garantir um acordo de licenciamento com a Walt Disney. O acordo permitiu que eles apresentassem personagens da Disney em seus cartões e comercializassem para os jovens e famílias. Isso também levou à criação de um novo sistema de distribuição que faria com que seus cartões fossem vendidos em grandes lojas de departamentos e de brinquedos. Embora o lançamento tenha sido bem-sucedido, Hiroshi lutou para expandir e competir com as modernas importações dos Estados Unidos. Isso o fez perceber que havia pouco espaço para crescer no mercado e que era hora de se aventurar em novos negócios.
Então Hiroshi tirou Koppai do nome da empresa e abriu capital para financiar sua expansão. Depois ele lançou um arroz instantâneo, abriu uma empresa de táxi e abriu um motel para casais. Embora esses empreendimentos tenham gerado alguma receita, a Nintendo perdeu uma fortuna e se afundou em dívidas. Hiroshi encerrou as operações e começou a pensar em um novo negócio, um que poderia alavancar seu acesso a lojas de departamentos e de brinquedos. Enquanto isso, o principal negócio da Nintendo Koppai, a Nafuda, continuou como de costume. Até então, as operações haviam mudado de uma única loja para fábricas e escritórios em Kyoto. Para muitos, ainda era considerado pequeno e até mesmo impróprio para se trabalhar quando em comparação com as empresas em Tóquio. Mas para um engenheiro elétrico formado, era a única chance de futuro. Tanto que deixou o diploma de lado e aceitou um emprego de zelador. Se não fosse isso, a Nintendo nunca teria lançado alguns dos maiores consoles de videogames do mundo. Após a Nintendo se afundar em dívidas, Hiroshi contratou os melhores graduados da universidade para ajudá-lo a inovar. Uma exceção foi um graduado em engenharia elétrica chamado Gunpei Yokoi. Enquanto ele era um consertador conhecido e uma vez perfilado por uma revista, ele lutou para conseguir se formar na universidade. E depois de finalmente se formar, ele foi rejeitado por todas as empresas que se candidatou. Trabalhando para a Nintendo como zelador e manutenção foi seu último recurso. Nos primeiros meses de Gunpei na Nintendo, havia tão pouco a se fazer que ele começou a mexer no equipamento. Um dia, ele cortou pedaços de madeira entrecruzados e os juntou. Depois, ele colocou uma ferramenta de preensão na ponta para pegar objetos à distância. Enquanto brincava com sua invenção, Hiroshi passou e o chamou em seu escritório. Gunpei tinha certeza de que seria repreendido. Mas, para sua surpresa, Hiroshi pediu que ele transformasse sua invenção no primeiro jogo da Nintendo. Gunpei simplesmente adicionou um grupo de bolas coloridas que poderiam ser agarradas e chamou de Ultra Hand. O jogo foi um sucesso comercial. A Nintendo vendeu mais de 1 milhão de unidades. Na década seguinte, Gunpei desenvolveu mais jogos, incluindo Love Tester e Bean Gun Series. Os Bean Guns tiveram tanto sucesso que levaram ao lançamento do primeira linha de argila a laser do mundo. Embora tenha se tornado um passatempo popular, a primeira escassez de petróleo do mundo acabou com as suas chances de sucesso. Pedidos do exterior foram cancelados e contas não pagas deixaram a Nintendo à beira de um colapso. Este é o fim da primeira parte da história da Nintendo. Na próxima parte, a empresa arrisca tudo para conseguir sucesso em uma nova indústria, a de videogames. No momento em que são lançados nos Estados Unidos, o mercado entra em colapso. Empresas como a Atari vão à falência e despejam caminhões de jogos fabricados. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Obrigado.